Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que a cada semana traz ao nosso público telespectador alguma temática onde a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa sociedade é colocada numa perspectiva de debate, numa perspectiva que busca tanto conhecer os caminhos de onde viemos, como os caminhos para onde vamos. E muitas vezes aqui no Museu da Imagem e do Som, a gente recebe algum professor da Católica, algum professor de alguma universidade, já tivemos professores até da França, da Inglaterra, aqui no Nova Estela, e hoje a gente tem novamente alguém da França, né? Alessandra Lohas, que já esteve conosco. Quem quiser conhecer um programa bastante dedicado à história de vida da Alessandra, pode procurar aqui no YouTube, que vai encontrar no canal Nova Estela, além do teu programa, Alessandra, mais uns 150, 160 programas, versando, como eu digo, dos tabletes babilônicos aos tablets eletrônicos. Né? A gente procura realmente abrir o espaço para um debate bem antigo, né? Uma concepção de ciência bem ampla, o nosso programa de História da Ciência, da PUC São Paulo. E você já esteve conosco contando uma história de vida bastante interessante, né? Como você falou, mulher negra, né? Que saiu de baixo e acabou vindo como consuleza da França no Brasil e hoje em dia faz consultorias para tantas empresas. Né? Quem quiser conhecer, ela tem um blog, né? alessandraloras.com, está no Facebook, está no Twitter e atua bastante na sociedade brasileira. E eu convidei você para voltar aqui no Nova Estela, porque no primeiro programa a gente falou mais da sua vida e menos de um lado que eu acho bastante importante, até fazendo ligações com outros programas que já aconteceram aqui no Nova Estela, que é tentar entender um pouco o mundo do século XXI, né, um mundo onde já tivemos jovens aqui de startups, né, de essa nova forma de organização. E você, eu sei porque eu até te conheci num evento de uma grande empresa, né, de meias, né, Meias do bem, Pocket, Phuket. Phuket, a Phuket, né? Até convidei o Cláudio para vir um dia aqui, acho que ele virá no futuro. Cláudio Bobroff, né, que é dono da empresa e que tem um trabalho social muito grande. Então eu queria que você falasse para nós um pouco, pela tua experiência e a tua atuação junto a essas empresas, o que está acontecendo no capitalismo do século XXI? O capitalismo está ficando menos selvagem? É interessante. Bom, por exemplo, Meias do Bem, eu vejo que eles tiveram uma ideia muito legal de reciclar essas meias sozinhas ou furadas que não conseguimos doar, mas reciclar elas em 10.000 cobertores para morador de rua. Então, eles conseguiram em 4 anos fazer esses 10.000 cobertores e acho uma iniciativa fantástica. Sobre o novo capitalismo e a nova forma mais horizontal com a qual estou enxergando o mundo, eu vejo o quanto hoje vai ter mais e mais freelance. Pessoas já estamos vendo os digital natives não conseguem ficar numa empresa como nossos pais ficavam do início até o fim na mesma empresa. Hoje eu vejo que as empresas mesmo precisam se redefinir. Elas precisam de mais transparência, de mais autenticidade. E a última pesquisa da Stanford mostra que as empresas que conseguiram colocar 52% de mulheres e a porcentagem da diversidade do país no qual eles estão, têm mais 35% de lucros em dinheiro. Então, hoje podemos enxergar a Carrefour é a única empresa no Brasil que tem esse perfil de ter 58% de negros, 18% de negros em cargos de liderança e igual 54% de mulheres e 18% também de mulheres em cargos de liderança. A Carrefour é uma das 20 empresas mais produtivas e mais ricas do Brasil. E é interessante, não é para aplaudir palmas para eles, deveria ser assim.
E hoje vejo muitas empresas que não conseguem entender o quanto, se você tem só nos boards executivos homens brancos que estiveram na PUC, na FGV, na Mackenzie e na USP, você não vai conseguir falar com o público verdadeiro brasileiro. Então, é importante como a diversidade agrega valor, agrega outras discussões, agrega outras realidades, agrega um outro olhar. A Maria Filho fez uma coleção de roupa com uma estampa mostrando uma mulher negra escravizada servindo uma branca. Ela teve, claro, com as redes sociais, que retirar toda essa roupa, falando que ela estava dando uma homenagem à obra do Debré. Primeiro, não era uma obra do Debré, mas de outro artista. E o Debré pintava uma época sofrida. Então, eu acho que não fosse legal tampouco, assim, talvez colocar estampa de judeus no Holocausto. Não seria uma forma mesmo de homenagear alguém que talvez relatou a Zara, por exemplo, fez uma marinera com uma estrela amarela. Ela também teve que retirar tudo isso, mas esse mostra o quanto as empresas faltam de diversidade dentro das equipes de marketing, de design, para mesmo no caminho ter uma pessoa negra, ou judia, ou índia, ou mulher, para mesmo ver que essas coisas absurdas não fossem capazes de acontecer. Porque é uma falta de diversidade que faz que... assim, foi uma coisa muito brutal e muito frontal nas redes sociais. Começamos a fazer ações, mesmo mostrando o quanto era absurdo. E tinha tantas pessoas brancas que não entendiam do assunto, estavam, vocês são de mimimi, de vitimização e tal. E acho mesmo que é uma falta de empatia de novo e de se colocar no espaço do outro. Agora deixa eu te fazer uma provocação assim. Sim. Tem um problema de ordem que você enfrentou, você já nos relatou, né? De ordem de formação também, porque mesmo que a empresa queira ocupar os cargos de uma forma mais equilibrada, mais diversa, ela vai ter um problema da formação desses quadros, né? Eu digo assim, porque, por exemplo, eu trabalhei um período agora, nos últimos anos, no Rio de Janeiro, num projeto de incentivo à leitura na rede pública de educação. E a rede pública tem 1.500 escolas, né? São 770 mil alunos, 50 mil professores e funcionários. É uma coisa absurda, de grande, né? Dificílima de administrar. Mas o que eu percebi é que dependendo do bairro, eu circulava muito pelos bairros, que tinha projeto, tem escolas em todos os bairros, inclusive nos bairros nobres, tem também escola pública, algumas antigas e disputadíssimas, porque tinham uma fama de serem boas escolas, né? Mas o que acontece? De repente você vai indo no Complexo do Alemão, no bairro de Santa Cruz, que está cheio de favelas e tal, e realmente assim, nas escolas mais difíceis, né, que estão em regiões que tem tiro, que tem confronto, né, e que a gente privilegiou, fazia parte da política, a gente separou 150 escolas, chamava Escolas do Amanhã. E o foco era dar para essas escolas uma atenção especial, um investimento especial, fazer bibliotecas, no meu caso, melhores, tudo, dentro do limite financeiro e tal. Mas o que você falou é verdade. Por exemplo, quando eu chegava nessas escolas, né, qual era a população das escolas? Eram totalmente negras. À medida que você ia indo para a Zona Sul, lá dos bairros, né, Ipanema, Leblon, Botafogo, você vai começando a ficar mais preto e branco, né? E aí você vai para uma particular nesses bairros, é totalmente branco. Então, há um problema também da formação dessa juventude. E o problema, né? do Brasil, de não, assim,
Martin Luther King tinha um sonho mesmo que era que um dia as crianças brancas e negras fossem estudando nas mesmas escolas. Isso aconteceu, mas ainda não aconteceu no Brasil. Eu vejo que falamos de cotas, e são importantes, mas elas não deveriam iniciar na universidade, deveriam iniciar lá na Saint Paul, na St. Andrew, na Grades, na Lycée Pasteur, e ter mesmo uma porcentagem de cotistas de bairros humildes para mesmo poder eles ter uma boa formação inicial para poder crescer e entrar nas melhores universidades. Mas muitas vezes eu escuto os brasileiros falar que o problema é a educação. E por muito tempo eu acreditei nisso, até me dar conta que na França a educação dos negros e dos árabes é melhor que na São Paulo, na escola pública vai ser assim. Realmente, o nosso nível de ensino público é fantástico. E temos os mesmos problemas. Então, não é a educação escolar, é a mídia. O veneno está dentro da mídia, por isso a falta de representatividade. Os negros consomem no Brasil, cada ano, 1,5 trilhão de reais. É 1,5 trilhão de reais é o PIB de um país do G20. Então, não é nada. Mas por que nunca vemos uma família negra feliz promovendo margarina? É lá onde as empresas precisam enxergar que elas estão totalmente equivocadas por não colocar representatividade e falar por toda a população negra que merece também ser representada, honrada, com dignidade, respeito e representatividade. Falta muito disso no Brasil. E, assim, de ver um negro conduzindo um carro de luxo, eu acho que mesmo precisa falar, porque hoje vimos que com as cotas, o aumento de 350% a presença dos negros estudando nesses últimos 10 anos. Então, é importante enxergar que os cotistas têm um super bom nível também, não baixou nível, como às vezes as pessoas pensam. É como olhar as mulheres. As mulheres saímos mais diplomadas das universidades que os homens e depois somos só 6% dos boards executivos das empresas brasileiras. É um absurdo, porque mesmo é muito fácil para os homens falar quando tinha essa coisa de deixar entrar mulheres nas empresas, em cargos de liderança, era vamos ter que escolher estúpidas, vamos ter que escolher mulheres que não prestam, que não sabem, que nada. E quando você realmente olha essas estatísticas, se vê que saímos mais diplomadas que os homens. Então, claro que temos talento e um potencial imenso também para agregar valor às empresas. Só que é muito visceral e muito natural o homem branco que estudou na PUC ou na FGV, escolher um homem branco que estudou nas mesmas escolas deles. Porque é o espelho. Muitas vezes estamos mais confortáveis com escolher algo que se pareça a nós. Mas hoje precisamos olhar as estatísticas ou o ensino da interculturalidade mostrando o quanto a riqueza dos Estados Unidos ou do Brasil é feita por essa multidão de migração e de culturas que faz que vocês, com toda essa diversidade, criou uma cultura, pensamento, invenção, maneira de pensar, jeito de fazer diferente por toda essa diversidade. Então, hoje precisamos enxergar e ser educados a ver a diversidade como uma riqueza e não como uma tragédia. Perfeito. Eu estava lembrando, quando você estava falando, uma coisa engraçada. Uma vez a gente fez um evento num morro no Rio de Janeiro, Morro dos Prazeres, perto de Santa Teresa, porque tinha sido instalado lá na época uma UPP, aquelas unidades de polícia pacificadoras, que no começo foi uma grande esperança. Eu sofro muito quando eu vejo hoje em dia que as UPPs estão, né, enfim, numa fase ruim, né? Está sendo mal avaliada. O Beltrame, que era o idealizador, está se aposentando da história. Mas se a gente voltar 6, 7 anos atrás, foi uma grande
expectativa, e não só expectativa, alguma coisa que aconteceu. E a gente estava uma vez fazendo uma flash, que nem a Flip, né, que tem lá em Paraty, tudo branquinho lá e tal. A gente estava fazendo uma FLUP, Festa Literária das UPPs, né, no mesmo padrão, convidando grandes escritores para fazer bate-papos assim, frente à plateia. E a gente estava nesse morro, e eu me lembro que a primeira coisa que me chocou, né, que eu estava acostumado com a Flip, né, que a plateia era negra. Né, 99% era totalmente da região, lá do bairro. Teve gente que pegou condução, tinha um branquinho ou outro lá, principalmente turistas, né? Franceses, italianos que têm mais coragem, pegam uma condução e vai lá no morro ver o que acontece. Mas foi interessante na hora do debate, a mesa, não por acaso, foi talvez minha intenção, né? Tinham dois escritores judeus, né? Um de São Paulo, um do Rio, né? Os dois tinham feito biografias, um de uma desaparecida política e o outro de um grande empresário, né? Então eram dois opostos, né? Alguém que lutou contra a ditadura e morreu, desapareceu, e ele conta a história dessa família. E o outro de um grande empresário que fez a TV Manchete, mídia, tal, é o Adolfo Bloch e a Rosa Kuczynski, que desapareceu, né? Daí quando terminou, a gente abriu para o debate, né? E foi interessante que teve um jovem, uns 15 anos, 16 anos, né? Bem negro assim tal. Ele virou e falou assim: olha que interessante, vocês três são judeus, né? Eu também era, né? E vocês estão contando tanta coisa de perseguição também. Só que ele falou: olha para a pele de vocês são tão branquinhos, né? Que vocês podiam muito bem abandonar essa história de judeu, porque vocês têm essa possibilidade. Eu não tenho, né? Ele dizia, eu tenho gravado na minha pele, né? A marca que vai ser... E claro que a gente respondeu, eu acho que fui o primeiro a responder, que não é tão fácil como ele pensa, porque lá na Europa, várias famílias abandonaram o judaísmo e achavam que se convertendo ao protestante, ao catolicismo, escapariam da perseguição. E daí, quando veio a perseguição para valer, se buscava 2, 3 gerações antes, e quem tinha judeu era judeu também. Então, não perdoaram, não tinha essa opção que ele pensou. Mas eu achei interessante a posição que ele colocou, né? Quer dizer, no fundo, se ele tivesse a opção, ele deixaria de ser negro. Né? Tamanha que é o peso que o jovem sente a barra pesada lá. E sobre essa questão das cotas que você falou, eu acho que, como você falou, não resolve, principalmente se ela ficar restrita ao mundo universitário, mas eu penso que é um caminho, né? Um caminho importante. É um caminho e claro que assim pessoas assim utopistas pensam assim muitas vezes, mas somos todos iguais porque estamos numa dinâmica de meritocracia, precisamos não dar cotas para tal ou tal grupo, mas eu gosto de perguntar para essas pessoas de se colocar ao inverso, na posição, se ele fosse nascido negro, de família humilde, como seria para essa pessoa se desenvolver nessa sociedade? Você trocaria seu lugar, mesmo se somos todos iguais, com todas as consequências que se traz, que cada 23 minutos se morre um jovem negro no Brasil, com o fato de que a mulher negra ganha 40% do salário do homem branco por o mesmo cargo e mesmo título. Então, todas essas consequências que às vezes nem são colocadas na frente da luz, não nos damos conta. Mas quando analisamos países que colocaram cotas e que tiveram bons resultados, talvez podemos nos inspirar deles, porque infelizmente o ser humano vai sempre favorecer uma pessoa que se pareça a ele. E como o poder está na mão dos brancos, eu acho que a questão do racismo precisa ser debatida também com brancos, porque é ele que mesmo tem a chave da mudança. É ele que tem que se envolver mesmo com ações afirmativas para mudar essa realidade. Como é o homem que também tem a chave para mudar a realidade da mulher dentro das empresas. Então, precisamos todos dialogar, abrir o diálogo, mas também deixar a mulher negra falar. Porque muitas vezes eu tenho a sorte do Brasil ter me dado um palco para falar dessas questões, mas vejo muitas militantes negras que têm muito mais experiência que eu,
por ser elas brasileiras negras e saber o que é ser uma mulher negra brasileira, que eu sou francesa, e moro aqui faz 4 anos. Mas A gente percebe que você é um pouquinho francesa. Sim, sim. Mas eu vejo o quanto elas têm também muita sabedoria, mas elas não têm muito espaço de fala. E precisamos também ir um pouco abrindo o diálogo com os protagonistas do assunto, que sofrem de racismo, que sofrem de violência, que sofrem na justiça. Um branco não vai ter a mesma condenação que um negro por um mesmo crime. Pesquisas mostram que um negro vai ter 1 ou 2 anos a mais que um branco por um mesmo crime. Quando vejo, por exemplo, os Estados Unidos, 60 anos atrás, não podíamos entrar nos mesmos lugares, não podíamos sentar nos mesmos assentos no ônibus, não podíamos entrar nos mesmos banheiros. Mas em 30, 40 anos de cotas, hoje, os negros entraram em todo o espectro da sociedade americana. E quando olhamos para os Estados Unidos como um dos países mais racistas do mundo, porque a verdade não é o mais racista, ele está 100 anos na frente de todos os outros países, só que como lá o negro tem poder econômico e poder na mídia, quando um policial mata um jovem negro, a repercussão é mundial. Então olhamos para eles achando, oh my God, lá o racismo é muito pior. Não, como o Will Smith falou, o racismo não aumentou, ele está sendo filmado. E se olhamos, cadê a Beyoncé brasileira? Se a gente tivesse a mesma repercussão na mídia de cada vez que um negro é morto pela polícia, 23 minutos. a gente não teria outro assunto na TV brasileira. Tá, exatamente. É absurdo. Tem 56 mil mortos. Eu te falo uma coisa a mais, Alessandra, que uma vez eu participei de um debate, até pelas redes sociais, defendendo cotas, né? E na hora veio um argumento que eu nunca tinha pensado, mas é legal você pensar também. Você sabe que os judeus, o Holocausto foi, em termos de tempo, né, muito cruel, porque foram pouquíssimos anos e suficiente para matar a população judaica na época, devia ser 18 milhões, 16 milhões, 6 milhões desapareceram, né? Então, é uma coisa muito, né, 1/3 da população, né? No entanto, se você olhar do final da Segunda Guerra até hoje, a gente teve, eu acho muito correto, muitas indenizações. Sabe, teve movimentos com advogados, com international... Que bom, Exatamente, é merecido. Que foi atrás até o quadro da Dama de Ouro, Sim. Lembra que história, né? Foi recuperado da Áustria, que não queria entregar nem de jeito nenhum, né? Então, eu penso assim que as cotas também, às vezes, quando a pessoa começa com argumentos que você falou, de igualdade, não vamos, você está favorecendo o racismo, porque você está querendo cotas para negros, dizendo, então, o negro é diferente do branco, tal. Eu falo, no mínimo, você pode pensar assim, imagine, 400 anos de escravidão, imagina a dívida que você tem trabalhista. Claro. Né? Se você for pensar até do ponto de vista bem mundano, assim, bem chão, né? Quanto que foi feito o trabalho que não foi remunerado, não teve férias, não teve 13º, não teve fundo de garantia, não teve nada. E né? cada estrada foi construída por negros. Os prédios, exatamente. Então o Brasil foi criado por negros e claro que temos que ter uma reparação, mas é mundial, porque a escravidão não foi reconhecida como crime contra a humanidade, nem pelo Brasil, nem pelo a ONU e nem pela Unesco. Ainda foi reconhecida na França em 2012 como crime contra a humanidade. E se olharmos o Atlântico. O Atlântico é o maior cemitério a céu aberto. Para 15 milhões de escravos que chegaram, e são números que talvez é muito mais que isso, morriam 5 ou 6 pessoas no caminho por um escravo que chegava. Então, é um absurdo toda essa crueldade. Precisamos mesmo fazer paz com isso. Os australianos criaram um dia do perdão, que se chama Sorry Day.
durante um dia nacional, onde as pessoas não trabalham, para celebrar e pedir perdão para o povo indígena. E gostaria muito de uma ação assim no Brasil, nos Estados Unidos, na França. Bom, é gratuito e pedir perdão é já uma parte da salvação, da cura, uma parte do alinhamento para restaurar o que foi feito. Houve muitas coisas que foram feitas que eram erradas e hoje temos a cultura do estupro, a cultura assim de ver um bandido bom é um bandido morto, que é como um negro bom é um negro morto. Tem toda assim várias camadas de linguagem que mostram o quanto o preconceito está latente. Eu vejo quando eu ia visitar as presas francesas, todas mulas aqui em São Paulo. Eu via, eram só negras e árabes, porque quando uma branca entra, o que acontece? A Globo francesa, TF1, vem com os pais chorando a inocência da filha e em 2 semanas a branca sai. Mas, bom, todas as que eu encontrei na prisão eram inocentes quando entraram, mas depois de meses de bater papo e de aproximação nas mulheres, começaram as línguas se desligam. E descobri a verdade que todas sabiam, e as brancas também, mas elas não foram presas como as negras ou as árabes que vão ficar até 7 anos na prisão por tráfico de droga. Então, por um mesmo crime, eu vejo que a justiça não está tratando, porque mesmo a narrativa dentro da mídia é muito forte para criar esses padrões, esses clichês, e precisamos desconstruir isso porque realmente é muito mais grave que achamos. E assim, eu faço questão de querer mudar o mundo, de que será a mudança que quero ver no mundo, como fala o Gandhi, porque somos nós os atores dessa mudança e não o governo. Muito bom. Esperamos que a coisa vá para frente. Nova Estela Ciência e Debate se despede novamente aqui no MIS e estaremos juntos a semana que vem, no mesmo horário ou no YouTube a qualquer momento.